A Black Friday acabou e eu não trouxe absolutamente nada para você que acompanha o canal do Nicola, certo? Errado. Esse vídeo é dedicado exclusivamente a resolver essa pendência. Vou contar 2 times inteiros de atletas sem contrato ou que estão muito perto de ficar sem contrato, ou seja, podem chegar de graça no seu time do coração. Espero que você curta o vídeo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, queria pedir para você se inscrever no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, fique esperto também nessa dica bem legal que eu tenho para passar. Passando para perguntar se vocês já perceberam que nos jogos de futebol pela TV, seja no Brasil, na América do Sul ou na Europa, sempre existem placas de publicidade como essa que eu estou mostrando para vocês. Essas placas representam algumas plataformas onde você pode usar, se cadastrar e fazer dinheiro assistindo a jogos de futebol. E eu, na condição de jornalista esportivo, tenho o privilégio de assistir a jogos de futebol e ser remunerado por isso. Mas se você não é jornalista esportivo, nem pense em se informar, também dá para ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol. E o pessoal da Full Trader Sports, que é parceiro do canal do Nicola, quer te mostrar como. Se interessou, né? Então é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e o Ricardo vai te mostrar todos os caminhos. Como é que você faz para ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol da sua casa. Bora começar o vídeo com o time principal. Tem 2 times, vou começar com o time melhor. Se você falar mal desse time que eu vou contar a partir de agora, vou puxar seu pé, hein? Brincadeira. Use o espaço para comentários para deixar suas opiniões. O goleiro desse time, primeiro disponível, é o Diego Alves, 35 anos de idade, contrato terminando com o Flamengo em 31 de dezembro. E não adianta o torcedor do Flamengo ficar bravo comigo, o contrato ainda não foi prorrogado, ele tinha até um acerto com o Bruno Spindel e o Marcos Braz, mas esse acordo de prorrogação do vínculo por mais 2 temporadas foi barrado pelo BAP, que é o homem forte, é o homem da confiança do presidente Rodolfo Landim. Então Diego Alves é o primeiro goleiro do nosso time. Lateral direito, bem interessante, Marcinho, 24 anos de idade, jogador que pertence ao Botafogo. Contrato também termina em 31 de dezembro. Ele já foi especulado, por exemplo, no Flamengo e no Corinthians. O Botafogo não conseguiu prorrogar o contrato e vai perder o jogador de graça, jogador de 24 anos, um dos mais novos da nossa relação. Vamos pro miolo de zaga. O miolo de zaga, reconheço, não é daqueles dos sonhos. Acho que talvez você não fique tão contente. Mas, começando com o Rodolfo, 34 anos de idade, ex-zagueiro do São Paulo, do Flamengo, faz uma temporada só regular no Curitiba, não é titular absoluto, tem vínculo somente também até 31 de dezembro. Seu companheiro de zaga revelado no São Paulo, Bruno Vini, 29 anos de idade, experiência internacional, estava jogando até outro dia no Al Ittihad, o contrato dele acaba de se encerrar no time do Fábio Carille, não houve a prorrogação do contrato e o Bruno Vini está disponível no mercado. Quero fechar contando com um lateral esquerdo bem interessante também. Dodô, 28 anos de idade, não fez um bom ano passado pelo Cruzeiro, mas a temporada anterior pelo Santos havia sido espetacular. Jogador formado na base do Corinthians e desempregado desde o começo dessa temporada. Não houve acordo para que ele ficasse no Cruzeiro, ele também rompeu seu contrato com a Sampdoria da Itália e está absolutamente disponível. Passou o ano inteiro desempregado e treinando à parte. Basta se acertar com ele para contratar o Dodô, jogador de 28 anos de idade, bem interessante. Depois de falar dos 4 defensores e também do goleiro, vamos falar do meio-campo. Meio-campo ficou bom, hein? Começando com o Fred Guarín, 34 anos de idade, colombiano, rescindiu seu contrato com o Vasco na metade do ano. Para falar a verdade, ele não renovou o contrato. Havia dito que renovaria, mas por uma série de problemas particulares, mas também por causa da condição do Vasco, que deve salários há bastante tempo. O Guarín decidiu continuar na Colômbia e não se acertou mais com nenhum outro clube. Começando uma nova temporada, nada melhor do que buscar contato com ele e tentar convencer o Guarín, que é jogador grande, jogador de currículo importante, a se acertar para 2021. Companheiro de meio campo do Guarín, Honda, japonês que pertence ao Botafogo. Eu esperava mais dele com a camisa do Fogão, reconheço. Ele tem jogado inclusive mais recuado como um segundo volante, jogador de extrema categoria, um dos maiores nomes do futebol japonês, 34 anos de idade, prorrogou recentemente seu contrato somente até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até o mês de fevereiro, mas já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro interessado. Fechando o meio-campo, um outro japonês. Esse um meio atacante, vigoroso, mais próximo do gol adversário, currículo também bem legal, Kinji Kagawa, 31 anos de idade, pertencia ao Zaragoza na última temporada, já jogou pelo futebol alemão, jogou Copa do Mundo, tem gols importantes,
31 anos de idade, não se acertou desde que deixou o Zaragoza, poderia ser uma alternativa para aquele time que precisa de um meio atacante criativo, que carrega a bola, que tem bom chute. Bora falar agora sobre o ataque, para mim a melhor parte desse time. Começando na direita com Alex Teixeira, 30 anos de idade, jogador que pertence ao Jiangsu Suning da China. Pertence não, pertencia, né? O contrato vai só até 31 de dezembro, ele inclusive já foi liberado para férias e agora está resolvendo onde vai jogar. Alguns clubes brasileiros já o procuraram. O Alex Teixeira tem velocidade, bom drible, ótima finalização, fez um baita campeonato chinês. Tenho certeza que chegaria para ser titular de qualquer clube no futebol brasileiro. No meio, como um centroavante, vamos colocar o Hulk, jogador que já foi de seleção brasileira, é pretendido por Palmeiras, por Vasco da Gama, por Atlético Mineiro e por mais um monte de time espalhado pelo mundo. Hulk tem contrato com o Xangai SIPG até 31 de dezembro e já deixou claro que não vai continuar por lá. Hulk hoje tem 34 anos de idade, continua muito bem fisicamente e entende que tem mais 3 temporadas de carreira. Já na esquerda vamos colocar Alexandre Pato. Aí você vai falar, pô, mas o Pato, Nicolás, mas o Pato já jogou no Milan, já foi convocado por seleção brasileira e está desempregado desde o mês de agosto, quando rescindiu seu contrato com o São Paulo, só 31 anos de idade. Levando em consideração todo esse tempo desempregado, talvez seja mais fácil do que nunca contratar o Pato, não seja necessário talvez pagar 1 milhão, 1,5 milhão de reais para trazê-lo. E aí nessas circunstâncias pode ser um jogador bem interessante. Bora começar o segundo time, mas antes quero saber o que você achou do primeiro time. Use o espaço para comentários e diga quais você queria e quais você não queria na sua equipe. Bora com a segunda equipe, começando por Diego Cavalieri, 37 anos de idade, goleiro que já passou por quase todos os clubes, quase todos estou forçando, mas por vários clubes brasileiros e atualmente veste a camisa do Botafogo. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro, mas há um acordo verbal para que seja prorrogado até o fim do Campeonato Brasileiro. Já é veterano, 37 anos de idade, mas tem bastante experiência e tem feito bons jogos com a camisa do Botafogo. Lateral direito, outro jogador bem experiente. Eu até esperava mais dele no futebol brasileiro, estou falando do Juan Fran, 35 anos de idade, espanhol que fez quase toda a sua carreira no Atlético de Madrid. E é muito bem sob o comando do Diego Simeone, sofreu um pouquinho na adaptação ao futebol brasileiro, contrato também termina em 31 de dezembro e até agora o São Paulo não prorrogou o vínculo nem até o fim desse campeonato brasileiro, ou seja, até fevereiro. Dupla de zaga, já vou contando que eu fiz improvisações. Começando com o Sandro, lembra do Sandro, que já jogou no Tottenham, seleção brasileira, passagens também pela Itália, tem 31 anos de idade e está jogando no Goiás como volante. Nessa nossa equipe vai ser zagueiro. Contrato até 31 de dezembro, não tá voando no Goiás, é bom que se diga, mas vamos apostar no fato de ter experiência internacional e só 31 anos de idade. Seu companheiro de zaga é outro volante, ou seja, mais uma improvisação. Jusilei, 32 anos de idade, desempregado desde o mês de fevereiro, é outro atleta que teve seu contrato rescindido nesse ano pelo São Paulo. Jusilei ganhava 750 mil reais por mês no tricolor, é óbvio que para voltar a jogar vai aceitar uma drástica redução do salário. Para fechar, na lateral esquerda, vi esse garoto surgindo nas categorias de base e também no time profissional, parecia ser muito bom. Com o tempo acabou perdendo um pouquinho de qualidade e arranjou todos os problemas do mundo. Eu tô falando do Fabrício, lateral esquerdo, 33 anos de idade, aquele mesmo que passou pelo Internacional fazendo gestos obscenos pro torcedor. Esteve no começo da temporada disputando o Campeonato Paulista pelo Água Santa e desde o fim do estadual está desempregado, ou seja, contratá-lo não seria missão difícil. Bora pro meio campo, meu jogador de proteção ao sistema defensivo é o Wellington, capitão do Atlético Paranaense, só 29 anos de idade. Recentemente teve propostas do Grêmio, do Corinthians e do Cruzeiro. Não houve acordo, o Atlético Paranaense pediu uma grana para a liberação e o vínculo dele termina com o Furacão em 31 de dezembro. Nesse momento, o Mário Sérgio Petralha tenta convencer o Wellington a prorrogar esse contrato, o que pega é a questão salarial. O Wellington gostaria de um salário maior, mas o Atlético alega que tem um teto e não pode ultrapassar esse teto. Jogador que é titular absoluto, que vive uma boa fase. Bora pro restante no meio campo, Guerra, 35 anos de idade. Meio atacante venezuelano que chegou ao Palmeiras super badalado como o melhor jogador da América do Sul em 2016. Com a camisa do Palmeiras, de fato, não foi bem, embora o começo dele tenha sido legal. Ele teve um probleminha com o filho dele, que ele inclusive precisou deixar a concentração do Palmeiras às vésperas de um jogo para se apresentar ou para cuidar do filho dele. No final das contas acabou dando tudo certo com o filho, mas a bola do Guerra nunca mais foi a mesma. Ele não atua desde novembro do ano passado. Ainda esteve emprestado ao Bahia, mas não vingou.
O contrato dele com o Palmeiras termina em 31 de dezembro e o Guerra poderia ser uma alternativa interessante para clubes brasileiros pensando em 2021. Vamos fechar esse meio campo com mais 2 meias armadores. Primeiro deles, D'Alessandro. Maior ídolo da história recente do Internacional, com certeza sim, 37 anos, 39 anos de idade, o argentino já declarou que não fica no Internacional para o próximo ano e que quer jogar por pelo menos mais um ano. Está à disposição de clubes interessados, já não tem a capacidade física de outros tempos, mas pode, dentro de um esquema de jogo que o privilegie, pode ser bastante útil. Quarto e último homem do meio campo. O outro time foi no 4-3-3, esse aqui vai no 4-4-2, tá bom? O último homem do meio campo, Thiago Neves, 35 anos de idade, recém-contratado pelo Sport. Passou ainda nesse ano pelo Grêmio, havia estado no Cruzeiro, viveu bons e maus momentos no Cruzeiro, no Grêmio não foi bem, acabou sendo dispensado, não teve o contrato prorrogado. Se acertou com o Sport recentemente, ainda não foi capaz de brilhar pelo Sport e o vínculo dele com o Leão termina no fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, em fevereiro do ano que vem. Para se acertar com ele, basta procurá-lo e tentar chegar a um acordo financeiro. Bora para os 2 homens de ataque. Interessantes, gosto. Primeiro deles, Rafael. É um meia atacante, vai ser improvisado aqui como um atacante de lado de campo. Para quem não o conhece, jogador que torce pelo Ceará, nunca escondeu isso, mas fez quase toda a carreira dele no futebol do exterior. Estava, por exemplo, no Borussia Mönchengladbach. Jogou de 2013 até 2020 no Borussia Mönchengladbach. Não teve seu contrato renovado. Teve uma proposta para jogar no Ceará e ele preferiu continuar na Alemanha pelo menos até o término do ano escolar dos filhos. Hoje o Rafael está com 35 anos de idade e já passou também ainda no futebol europeu, pelo Schalke, pelo Dinamo de Kiev e pelo Hertha Berlim, ainda passou também pelo futebol suíço. Revelado no Juventus da capital paulista, seria um nome bem interessante. O problema é convencer ele a voltar pro futebol brasileiro. O último atacante nesse 4-4-2 é Mario Balotelli. 30 anos de idade, italiano, de todas as polêmicas do mundo. Sei que você vai falar sobre as polêmicas, mas é jogador de seleção italiana, muito capacitado fisicamente, tem bastante técnica, tem problemas, por exemplo, na passagem pelo Brescia, onde rescindiu seu contrato recentemente. Ofendeu os jogadores, causou confusão com a torcida, é problemático, reconheço. Mas está livre no mercado, se seu time precisa de um centroavante, posição que anda em falta no mercado, poderia ser algo interessante. O Levenciano, que é candidato à presidência do Vasco, ou melhor, pelo menos de acordo com ele, é o novo presidente do Vasco, ele foi eleito em uma das 2 eleições feitas junto ao sócio vascaíno. Leven tem conversas avançadas com o Balotelli, não ficaria surpreso, caso ele se torne o presidente de fato, que o Balotelli vire jogador do Vasco da Gama. Você gostaria de tê-lo no seu time? Só para arrematar de vez, já contei 2 times inteiros, ainda separei alguns reservas, alguns atletas que eu não consegui encaixar. Se você gostar, fica de alerta. Robinho, ex-Istambul Basaksehir, recentemente foi contratado pelo Santos, deu aquela polêmica toda por causa do problema que ele tem na Itália, da condenação por violência, você sabe dessa história, mas está disponível no mercado. Outro jogador, o Roger, lembra dele? Já passou, por exemplo, por São Paulo, por Palmeiras, na Ponte Preta. Recentemente foi jogar pelo Operário de Ponta Grossa na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve seu contrato rescindido recentemente. Está disponível. Marquinhos Gabriel também acaba de romper o vínculo com o Cruzeiro. Viveu bons momentos no Santos, em outros clubes não foi tão bem. É um meio atacante canhoto. Por fim, o Dodi e o Diego Souza, esses têm condições especiais. Os 2 têm vínculo somente até 31 de dezembro. O Dodi com o Fluminense e o Diego Souza com o Grêmio. A questão do Dodi, ao que parece, está solucionada. Ele tem um acordo verbal para jogar no Kashima Reysol. Teve até uma conversa, uma negociação para que ele fosse para o São Paulo, mas o time japonês ofereceu algo na casa de R$1 milhão por mês de salário e o Dodi está praticamente certo com o Reysol. Já o Diego Souza deve ter seu contrato prorrogado, já há um acordo verbal entre as partes. Também por isso não coloquei o Diego Souza nessa lista, mas só para lembrar que ainda não houve a prorrogação oficial, ainda não consta no BID, no Boletim Informativo Diário, a respeito dessa prorrogação do contrato que deve ser oficializada nos próximos dias. Bom, pessoal, eram esses os jogadores da Black Friday do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. É bem legal, é importante que vocês deixem um like. Mas mais importante ainda é que vocês se inscrevam no canal do Nicola. Super fácil, é só apertar esse botãozinho vermelho, dar esse moral. Combinado? Prometo voltar com mais vídeos legais assim que surgirem informações importantes do futebol brasileiro. Tchau, tchau!